Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema eu fiz há um tempo atrás, gente, me pediram muito para que eu repita esse tema, tá? Então eu vou repetir que é o seguinte: já me superou? Já me esqueceu? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, lápis lazuli, e a opção número 2, amazonita. Tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva, que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa já nos superou e se já nos esqueceu. Opção número 1, lápis lazuli. Opção número 2, amazonita. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E deixem também de onde vocês falam, para eu ficar sabendo até que lugar os vídeos estão indo, tá bom? Então vamos lá, já me superou? Já me esqueceu? Opção número 1, lápis lazuli, opção número 2, amazonita. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele e vamos lá. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli? Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli? Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli embaralhado? Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte, gente, é uma carta que fala muito de mudanças e transformações. Então, a morte vindo como carta arcano maior, ela pode nos indicar duas coisas. A pessoa matou vocês dentro dele ou dela, sim, tá? Ela conseguiu esquecer, ela conseguiu superar, ou que ela está tentando fazer uma mudança na vida dela. Muitas vezes é tentando esquecer vocês, muitas vezes pode ser tentando trazer vocês de volta para a vida dela. Então vou precisar das demais cartas para conseguir entender o que essa morte nos fala. Mas aqui pode estar tentando superar ou pode já ter tentado superar, ou uma terceira opção de tentar mudar a situação do jeito que vocês estão vivendo e buscar ali um outro rumo, um outro caminho, transformações para a situação, tá bom? Agora vamos ver com o resto das cartas para entender melhor essa morte aqui. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Mostra pra gente. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com o lápis lazuli, cortando em 3, deck do meio, nós temos Rei de Espadas, Força, 8 de Espadas, 4 de Espadas, 9 de Espadas, Rei de Paus. E a carta do corte é um 10 de paus. Gente, essa pessoa não esqueceu em hipótese alguma, tá? Isso no jogo é muito claro. Ela pode sim estar tentando pôr um ponto final nisso, tentando superar vocês. Isso ela pode estar tentando fazer, mas esquecer de forma alguma.
Tanto que essa pessoa começa o jogo com um rei de espadas. O que é o rei de espadas? É o rei do naipe da mente. Uma pessoa que tenta ser racional, mental diante das situações, tenta jogar tudo para a racionalidade e deixar as emoções num segundo plano. Tá? A gente não consegue fazer isso. Sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. Senão seriam pensamentos e não sentimentos. Né? Mas essa pessoa ela tenta racionalizar o que ela sente. E ela segura muito as próprias emoções e os próprios sentimentos. Porque em seguida a gente tem a carta da força. E a força é uma carta que fala muito da gente manter os nossos sentimentos contidos, a gente segurar as nossas próprias emoções. A força é representada por uma mulher segurando um leão. E um ser humano não tem força física para segurar um leão, nem uma mulher, nem um homem. Né? Na primeira sacudida de juba do leão, joga a gente ali na esquina. E a mulher mantém esse leão sob controle, mantendo ele submisso, mas usando a razão e não a força física. Então, é uma pessoa que esconde muito o que sente. É uma pessoa que segura muito as próprias emoções, né? E tenta lidar com isso racionalmente falando e não emocionalmente falando. Em seguida dessa carta da força, eu tenho um 8 de espadas. É uma pessoa que, por lidar com a situação muito racionalmente falando, ela se auto-sabota muito. O que é o 8 de espadas? O 8 de espadas é uma pessoa que está no meio de 8 espadas. Espadas é a nossa parte racional, é a nossa cachola, né? Como diz um amigo meu. E ela se mantém ali presa nessa situação. Porque se a gente olha o 8 de espadas, geralmente é uma pessoa que está vendada e toda amarrada com uma corda e uma corrente. Esse deck é diferente. A pessoa não está vendada, mas ela está de olhos fechados. Não mudou muita coisa, está sem enxergar do mesmo jeito. Ela não está amarrada, mas ela tem correntes nos pulsos, sim, e ela está apoiando as mãos como se ela estivesse apoiando numa parede de vidro. Então, o 8 de espadas ele fala muito que a nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas como realmente são, por isso os olhos vendados, e consequentemente a gente não se movimenta também diante da situação. Por isso que a pessoa está ali se apoiando em uma parede de vidro. Ela mesma, a própria mente dela prende, aprisiona ela numa situação. E como ela não vê as coisas como realmente são, ela fica ali presa nessa situação que a mente mesmo coloca para ela. Em seguida a gente tem um 4 de espadas, o descanso do guerreiro, que é aquela hora que a pessoa pega o carregador, liga na tomada e tenta chegar com a bateria dela o mais próximo possível do 100%. É uma carta de recuperação, é uma carta de se tentar colocar novamente em pé diante de situações, né? Então a gente percebe que essa pessoa está tentando aqui dar a volta por cima. Ela está tentando se recompor, se reestruturar, se recuperar de algo. E em seguida tem o 9 de espadas, o tormento da mente, aquela carta que fala que a gente pensa tanto a respeito de uma situação que tem horas que a gente acha que a gente vai enlouquecer, né? De tanto que a gente pensa. É uma energia essa daqui que ela é muito forte à noite. A gente pensa tanto a respeito da situação que nem dormir direito muitas vezes a gente dorme. É aquela carta que fala que a pessoa é a última coisa que a gente é a última coisa que a pessoa pensa, que de vez em quando ela sonha com a gente, logo que ela acorda, a gente já vem de novo na mente dela. Então é uma pessoa que está muito presa nos pensamentos em cima da gente mesmo. Vocês devem pensar muito nessa pessoa, porque essa pessoa puxa muito o pensamento de vocês. O 9 de espadas é a energia que antecede a energia do diabo. Se entrar a energia do diabo aqui, aí demora mais ainda para conseguir resolver essa situação, para conseguir dar um caminhar nessa situação menos difícil. Se vocês puderem, façam o Salmo 91 em prol de vocês, para ver se quebra essa energia de pensar tanto também e as coisas poderem fluir com mais facilidade. Essa pessoa ela vem também como um rei de paus, uma pessoa cheia de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, que sempre se segura muito como um rei de espadas, mas de vez em quando esse rei de paus age e acaba trocando os pés pelas mãos, porque acaba agindo ali na impulsividade de situações muitas vezes, tá? O rei de paus ele sempre age no
calor do momento. Ele sempre age ali na impulsividade, né? Mas é uma carta que fala muito de paixão e desejo, tá? A força fala dessa pessoa segurando as emoções, então a gente percebe que existe sentimento com relação a você. Está tentando se recuperar disso, mas que o sentimento existe, existe. A carta do corte é um 10 de paus. Por ser uma carta de paus, ela fala de paixão e desejo, sim. Mas fala que essa pessoa muitas vezes está se sentindo como se ela carregasse o mundo nas costas. Um grande fardo, um grande peso sobre os ombros, né? Porque o 10 de paus geralmente é uma pessoa que está carregando um fardo. Só que no tarô nós vamos de as, que é 1 até o 10. Quando chega no 10, ele não entra para o pajem, para o cavaleiro, para a rainha e para o rei, ele volta para o as. Então essa carta fala que a tendência é que a pior parte já passou. Agora, à medida em que as coisas vão andando, nós vamos largando esses pedaços de pau pelo caminho. Esse fardo vai se tornando mais leve até que a gente chegue no as, que é 1. E aí a gente possa ter a oportunidade de começar uma nova fase, um novo ciclo. Então, provavelmente a pior parte já passou, a pior parte já ficou para trás. A tendência agora é que as coisas possam começar a fluir e esse fardo se tornar mais leve. Mas a gente pergunta o seguinte: já me superou? Não, não superou. Se superasse, ela não estaria tentando ainda se recompor aqui com um 4 de espadas, né? Já me esqueceu em hipótese alguma, porque a gente tem aqui todas as cartas que falam da pessoa se segurando emocionalmente falando e pensando obcecadamente diante da situação com o 9 de espadas. Só que eu não posso deixar de levar em consideração que a morte abriu o jogo. Ou seja, não superou e não esqueceu, mas está tentando superar, está tentando esquecer, tá? Se vai conseguir, aí só o tempo vai dizer. Mas que tenta ali superar e esquecer, tenta, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a Amazonita. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Embaralhado. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita, nós temos a carta da temperança. A temperança é uma carta que fala muito da gente tentando encontrar um equilíbrio diante da situação. A gente tentando se harmonizar diante das coisas. É uma carta que fala de progresso, é uma carta que fala de sentimento, mas é uma carta que fala, provavelmente, que a pessoa está tentando se equilibrar. Por essa carta eu falo que essa pessoa não esqueceu e não superou. Porque se ela tivesse esquecido e superado, ela não estava tentando manter o equilíbrio dela, tá? Então, provavelmente não esqueceu, não superou também, mas está tentando se equilibrar diante da situação, muitas vezes para a partir daí decidir o que fazer. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Mostra pra gente. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Mostra pra gente. Já me superou? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a Amazonita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de espadas, superou, nada, tá sofrendo. Pajem de paus, 2 de paus. Gente, essa pessoa gosta de vocês, tá? 2 de copas,
4 de paus, existe grande chance de tentar uma reaproximação. Cavaleiro de copas e a carta do corte, rainha de espadas. Continuem agindo racionalmente diante da situação. Continuem se colocando como figura principal da coisa, tá? A rainha de espadas vindo como carta do corte pede a forma de vocês agirem diante da situação. Se amem, se respeitem e se priorizem. Só se amando, se respeitando e se priorizando, vocês vão ser amadas, respeitadas e priorizadas. As pessoas não gostam de vir como rainha de espadas porque falam que a rainha de espadas não ama e não é amada. Mentira. A rainha de espadas, ela ama muito, ela também é muito amada. A diferença é que a rainha de espadas, ela se ama. Então ela se doa à medida em que ela recebe. Se ela recebe muito, ela se doa muito. Se ela recebe pouco, ela se doa pouco. Então a rainha de espadas, ela se prioriza, né, gente? Porque, na verdade, se a gente não se priorizar, como que a gente quer que o outro nos priorize? Não tem muito sentido isso, né? Se nem a gente se prioriza, como que o outro vai nos priorizar? Se nem a gente se respeita, como o outro vai nos respeitar? Então, lidem com a situação racionalmente falando. A gente começa o jogo com a temperança, que é uma carta que fala muito de se tentar buscar um equilíbrio diante da situação, tentar se buscar uma harmonização ali diante das coisas. E eu começo o jogo com o 10 de espadas. O 10 de espadas é a dor do fim. As pessoas têm muito medo no tarô da carta da morte e da carta da torre, né? E eu falo que eu não tenho medo nem da morte nem da torre, eu tenho medo do 10 de espadas. Porque o 10 de espadas é quando a gente acaba algo que na verdade a gente não gostaria de acabar. Então é toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que a gente carrega dentro da gente. É uma carta que eu não gosto nem muito de olhar para ela. Essa ainda bem que é uma tranquila, mas tem alguns decks que de olhar para o 10 de espadas me faz muito mal. Porque geralmente ele é representado por uma pessoa que está deitada de bruços, com 10 espadas espetadas pelo corpo. Tem uma na nuca que me dá uma aflição de olhar. Tem uma no cotovelo, uma atrás do joelho, uma na cabeça. A própria carta passa uma coisa pesada, uma coisa ruim ali pra gente. E essa carta fala muito de dor e sofrimento que está se passando diante de uma situação. Por ter acabado uma situação que, na verdade, a gente não queria ter acabado, tá? Muitas vezes por ter agido muito impulsivamente ou ter trocado os pés pelas mãos, enfim. Mas existe aqui sofrimento por um término, uma finalização, algo que possa ter acontecido. Essa pessoa tem muita vontade de procurar, tá? A gente vem aqui com um pajem de paus, vontade de se comunicar, mas não sabe como fazer. Olha o 2 de paus aqui em seguida. O 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida, né? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Mando uma mensagem ou ligo, espero ou procuro, vou atrás ou aguardo. Então a pessoa não sabe o que fazer diante da situação. Geralmente o 2 de paus ele é representado por um andarilho que está vindo por uma estrada e dá de cara com uma bifurcação. E aí ele sabe que vai ter que ir para a direita ou para a esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo. Aqui nós temos uma pessoa que está esticando as mãos em direção a 2 cetros, um cetro com o Sol e um cetro com a Lua. Só que tem uma mão só esticada, consegue pegar um só. E aí, qual que eu pego? O Sol ou a Lua? Então a gente sabe que é uma pessoa que quer sim se comunicar por causa do pajem de paus, mas muitas vezes não sabe como ou não sabe se a hora certa é essa, tá? Em seguida desse 2 de paus, eu tenho um 2 de copas. Essa pessoa gosta de vocês. Essa pessoa tem muita emoção, muito sentimento, muito amor aqui sim por vocês, tá? Vocês podem até ter ligações de vidas passadas, ligações de outros tempos, temperança e 2 de copas. Porque o 2 de copas ele fala de um encontro de almas, de 2 corações batendo como se fossem um. É a carta que eu acho mais bonita no tarô. É a carta que quando eu falo dela mais me emociona. Porque literalmente ele é um encontro de almas. É aquela carta que quando a gente tá com a pessoa, você não precisa estar agarrando, você não precisa estar beijando, você não precisa estar sem roupa, não, gente. O simples fato de você estar próximo, você se sente bem. O fato de você conversar ou receber um oi, aquilo já é motivo de grande alegria. É uma ligação, é uma sintonia, é uma sincronicidade muito doida que existe. Muitos não têm a coragem de viver um 2 de copas, não é que não sinta.
sente, mas muitos não têm a coragem de viver, porque é um sentimento muito único, é um sentimento muito especial que a gente vai viver na vida da gente. É um sentimento que provavelmente a gente leva para sempre, né? Independente de vir ou não a ficar com a pessoa, porque o fato de ser relacionamento de vidas passadas não significa que nós vamos ficar. Muitas vezes a gente prepara o terreno nessa para viver numa outra. E todos nós temos também o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe viver ou não situações, né? Mas que essa pessoa provavelmente nunca vai deixar de ter um cantinho especial no coração dela para vocês, com certeza. Da mesma forma que no de vocês também essa pessoa vai ter um lugar ali. Por mais escondidinho que esteja, dificilmente vocês conseguem se libertar de tudo desta pessoa, tá? Então existe muito sentimento. Só que em seguida desse 2 de copas eu tenho um 4 de paus. E o 4 de paus ele é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura muitas vezes sem oficialização. O 4 de paus ele é representado por 4 estacas que estão ali espetadas no chão, montando como se fosse uma tenda ou um rupá, e pessoas embaixo dançando, festejando, tocando instrumentos musicais, numa festa. Em alguns lembra até mesmo uma festa de casamento. Nesse deck a gente tem um casal de passarinhos que montam um ninho entre essas 4 estacas. O número 4 por si só ele traz estabilidade, né? São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as patas de um animal, as rodas de um carro. Enfim, o número 4 ele traz estabilidade, solidez para as coisas. E o 4 de paus fala muito dessa pessoa querendo que as coisas se estruturem, se façam, mas de uma forma talvez mais lenta, de uma forma talvez mais natural e espontânea. É uma pessoa que vem marcada como um cavaleiro de copas, uma pessoa que muitas vezes é mais imatura, né, na forma de lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, mas aqui existe uma grande chance de tentar uma aproximação, porque todo cavaleiro vem nos trazer alguma coisa, né? O cavaleiro de espadas a razão, o cavaleiro de paus a paixão, o cavaleiro de ouros a estabilidade. O cavaleiro de copas é aquele que vem ofertar o que ele tem de melhor, de mais bonito dentro dele, que são os próprios sentimentos e as próprias emoções. Então tem uma energia forte aqui dessa pessoa tentar uma aproximação e tentar entregar ali para vocês o que ela tem de melhor e mais bonito dentro dela, que são as emoções e os sentimentos. Mas é um momento de vocês agirem racionalmente. É um momento de vocês tentarem ser práticas, objetivas, racionais diante da situação e lidar com essa situação de uma forma mais racional. Deem aquilo que vocês estão recebendo. Se vocês estão recebendo muito, deem muito. Se vocês estão recebendo pouco ou quase nada, dê pouco ou quase nada, tá? A pessoa tem que ver que à medida em que ela se doa mais, ela recebe mais também. Então, ajam racionalmente. Mas a pergunta é, já me superou? Não. Já me esqueceu? Não também. Com certeza não para as duas opções. Inclusive, aqui tem muita dor e muito sofrimento pelo esse rompimento, esse término, esse afastamento que houve aqui. E existe uma grande vontade de uma reaproximação, a pessoa só não está sabendo como fazer isso acontecer, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.